O sânscrito, ele é uma língua que é considerada por muitos como uma língua morta. Por quê? Porque ele não é uma língua que está em transformação. É uma língua que tem uma estrutura lógica e que tem uma grande semelhança com o que nós conhecemos hoje em dia de linguagem artificial. O que é uma linguagem artificial? Linguagem artificial são aquelas linguagens que têm uma estrutura lógica e elas podem ser praticamente quase utilizadas para programar um computador. As línguas que nós falamos, que conhecemos no planeta, português, inglês, francês, não são línguas artificiais, são chamadas línguas vernáculas, porque são línguas que elas estão faladas por povos e têm evoluído durante a história. Então são línguas que elas não são fixas, elas estão em processo de evolução. E evolução significa o quê? Transformação. Então o sânscrito, ele nunca passou por um processo de mudança. Houve apenas em diferentes fases históricas, o sânscrito védico, o sânscrito clássico, o mesmo, ou seja, foram épocas em que historicamente o sânscrito foi falado em contexto diferente, então parece que são línguas diferentes, mas é a mesma língua falada dentro de contextos culturais diferentes, mas a estrutura fonética, a estrutura sintática, a questão especialmente da pronúncia, que eu falei que a estrutura fonética é fixa. Então o sânscrito, e mesmo assim há as diferenças, mas são as diferenças dos sotaques das pessoas que falam o sânscrito de acordo com a influência das suas línguas locais. Então vai falar o sânscrito de tal maneira. Mas o sânscrito, como nós vamos ver nesse primeiro módulo, é o primeiro módulo que infelizmente eu daria muito bem ele numa jornada de no mínimo 5 horas. Eu vou ter que dar em 2 horas hoje e 2 horas semana que vem, em 4 horas. Então eu vou ter que ser muito resumido, mas por isso eu peço que vocês prestem atenção bem, as dúvidas que vocês possam ter, anotem, mas eu não vou dar um curso de decoreba, tá? Pelo menos na parte de fonética. Talvez no terceiro ou quarto módulo nós vamos falar um pouco sobre a escrita, para vocês terem uma noção. Mas o curso, principalmente essas 4 aulas, que são 2 módulos, pronúncia e escrita, eu vou dar mais ênfase ao primeiro módulo, que é a pronúncia. Na verdade, esse nosso curso aqui é um curso introdutório mesmo. Eu chamo ele curso de alfabetização e de sânscrito aplicado, para que nós possamos ter a noção básica do som, da pronúncia, poder ler, poder escrever. E o sânscrito ele vai se apresentar de 2 formas quando nós encontramos um texto escrito em sânscrito. A escrita tradicional do sânscrito, que é o Devanagari, que é a escrita, e a escrita do sânscrito no alfabeto latino, que utiliza vários diacríticos, marcas, tracinho em cima. E a minha preocupação agora é fazer vocês poderem saber ouvir o sânscrito e ler o sânscrito e pronunciar o sânscrito baseado exatamente nessas 2 maneiras. No módulo de pronúncia, não vou introduzir a escrita do alfabeto. Isso vou deixar para depois. Porque eu quero que vocês primeiro se assimilem no som e entendam a lógica do alfabeto do sânscrito. Vou evitar muito. Eu não vou deixar essa parte histórica e tudo falar, porque senão eu vou ficar falando aqui e vai faltar pouco tempo de nós entrarmos na introdução da história. Vocês têm a apostila aqui. Na apostila que eu estou dando é a apostila do curso todo, tá? Nós temos aqui a questão da pronúncia, alguns mantras para nós fazer exercícios. Depois nós temos a parte da escrita, que nós vamos desenvolver também nas últimas 2 aulas. E algumas coisinhas gostosinhas aqui, como noções de conversação, de sânscrito. Talvez nós vamos poder fazer tudo isso. Então, eu vou pedir, primeiro de tudo, eu não me incomodo quando, na minha apresentação, alguém levanta a mão para ter, se vocês se apresentar alguma dúvida metodológica. Significa, no que eu estou falando naquele momento, vocês não entenderam o que eu estou falando. Eu peço, por favor, não tragam perguntas esotéricas, tá?
que significa fora do contexto que eu estou dando na aula. Para isso, só depois que eu terminar o curso. Está entendendo? Se tivermos tempo, nós respondemos as perguntas mais esotéricas em relação ao sentido. A minha apresentação, vocês vão ver, elas também não fogem dessa questão filosófica. Eu tentar colocar uma visão filosófica do sânscrito, porque o sânscrito ele nasceu dentro de uma cultura espiritual, dentro de uma cultura filosófica, e você não pode entender uma língua fora do contexto cultural dela. Então eu vou tentar trazer um pouco noção disso para nós podermos entender o que fala o sânscrito. Então o sânscrito é chamado de Deva Bhasha. Infelizmente eu não estou com o quadro aqui para escrever para vocês as palavras, mas vocês vão encontrar na apostila. Deva é os deuses, Bhasha é a língua, tá? Então é uma língua divina que ela foi dada por Deus na criação. Ela não foi criada pelo homem. Então ela veio pronta. Então as línguas vernáculas que sempre existiram lado a lado com o sânscrito, elas representavam uma forma do sânscrito que era transformado na cultura e deu origem a todas as diferentes línguas chamadas prakritas, as línguas que vieram do sânscrito. Como você encontra na Índia 13 idiomas oficiais, a maior parte desses idiomas oficiais tiveram origem no sânscrito, como o Hindi, o Bengali, o Gujarati, Punjabi, várias outras línguas, o Oriya. Então essas línguas são formas do sânscrito que foram se transformando de acordo com as diferentes culturas, porque a Índia não era uma cultura só, tinha várias culturas, várias línguas, várias culinárias, várias arte, então, e a língua também veio, tanto que o sânscrito é escrito em vários alfabetos diferentes na Índia. Por isso é importante entendermos aqui agora que o sânscrito é uma língua, e uma língua não pode ser confundida com sua escrita, tá? A escrita é um aspecto secundário da língua. A língua é o som, a língua é o verbo. Então, é uma consequência da civilização, da cultura, que esses sons saiam meramente da tradição oral e se torna fixo através da escrita. Então, a escrita, ela vem em decorrência de processos civilizacionais. Tanto que nós podemos ver que, por exemplo, eu estava lendo um trabalho de alguns povos indígenas, de tribos indígenas na Amazônia que estavam se extinguindo. Aí qual foi a preocupação imediata dos antropólogos? Fazer o quê? Preservar a língua. Primeira coisa, escrever aquela língua. Fazer uma gramática, colocar na forma de uma escrita. Aí você preserva. Porque quando a língua está apenas, ela está só em tradição oral, se o povo desaparece, a língua desaparece com o povo. Agora, quando você pode colocar ela por escrita, você pode estruturar ela. Então, nesse sentido, o sânscrito sempre existiu de uma forma oral, por milênios. Houve épocas em que a escrita não era necessária, porque o povo as pessoas eram tão evoluídas que a memória, a pessoa ouviu uma vez e não esquecia nunca mais. Então, a escrita não é um sintoma de evolução. Pode ser uma evolução cultural, civilizacional, mas mostra que quando o ser humano se torna deficiente na sua capacidade de memória de reter, você tem que colocar uns apêndices, né? Ou seja, uns acessórios. Como, por exemplo, você não consegue andar de novo, andar direito, o que é que você usa? Uma muleta. Entende? Ou então você melhora ainda, você não consegue nem com a muleta, você usa um andador. Aí uma cadeira não é assim. Então nós podemos ver que uma pessoa, um paraplégico, por exemplo, ele é mais evoluído que um ser normal. Porque ele tem tecnologia. Então a tecnologia em si. Então nesse sentido, a escrita é a primeira tecnologia que você utiliza para uma língua. Então nesse sentido, o sânscrito não é escrito apenas no Devanagari. Antigamente, esse Devanagari que nós conhecemos, que é a mesma escrita utilizada na Índia, pelo Hindi, que é a língua nacional da Índia, o Devanagari, ele... Deixa eu mostrar aqui.
Está aqui na apostila, está mais para dentro. Segundo módulo. O Devanagari, essa é uma forma moderna, mas antes o sânscrito era escrito em outro alfabeto, que era chamado Brahmi. E mais antigo ainda que o alfabeto, perdendo-se nos milênios passados, o sânscrito era escrito numa língua que não era nem fonética como essa, era uma língua pictográfica, que é a escrita do Saraswati. Aí vamos entrar numa questão polêmica histórica, que eu não quero entrar na invasão ariana. Mas, então o sânscrito pode ser escrito em qualquer alfabeto, inclusive no alfabeto latino, tá? Que ele é um alfabeto deficiente para escrever a riqueza de sons que tem no sânscrito, e por isso, para compensar essa deficiência do nosso símbolo do alfabeto ocidental, se utiliza os diacríticos, os pontinhos em cima, para você indicar que existe um A, existe dois tipos de A, dois tipos de I. Então, esse diacrítico, e é isso que nós vamos ver aqui. Então, isto considerado, antes que chegue o quadro, por exemplo, eu vou começar agora a dar a parte mais importante do curso. É a base do curso. É a compreensão do que é o som. O que são os fonemas. E o sânscrito, sendo considerado uma das línguas primordiais da humanidade, inclusive quando os europeus descobriram a gramática sânscrita, a ciência fonológica do sânscrito, no século XVIII, século XIX principalmente, foi quando as línguas europeias elas foram sistematizadas em gramáticas e principalmente em estruturas fonológicas inteligíveis. Então nós podemos pegar, por exemplo, em qualquer livro de gramática da língua portuguesa, vai no capítulo fonologia. O que é que vocês vão ver? Um quadro da natureza dos sons guturais, sons palatais. E aí vocês vão identificar isso, vendo que o sânscrito ele se revelou. O sânscrito é uma língua revelada. No início da criação, o som espiritual, nós sabemos que, de acordo com os Vedas, tem uma dimensão espiritual que é mais completa que a nossa dimensão material. A nossa dimensão material é uma dimensão limitada no tempo e no espaço de uma realidade ilimitada. Então a vibração sonora, ela vibra num plano ilimitado. Então tem um momento que essa vibração, ela passa do plano ilimitado de uma dimensão maior, por 3/4, para uma dimensão também ilimitada, mas apenas de 1/4. Isso é explicado no Ayurveda. Que Deus, ele, no início da criação, o seu ser preencheu ele se tornou imanente em 1/4 da realidade, e outra parte do seu ser transcendeu a realidade por 3/4. Então o som também tem a ver com isso. Então o som que vibra no plano material é apenas 1/4 da vibração plena. Então por isso que tem vibrações que são apenas, reverberam neste plano apenas. Então são vibrações materiais limitadas na dimensão material. Mas a dimensão do plano espiritual, ela inclui a material. Então quando ela vibra na dimensão material, ela é percebida aqui, mas ela tem a conexão com o plano espiritual. E esse tipo de vibração chama-se mantra. O mantra é aquela vibração sonora que tem uma conexão com essas dimensões do plano da consciência, da mente, das emoções, e não se manifesta apenas no sentido como o plano material. O som material se manifesta só nos sentidos. Mas, apesar de também dele estar no plano mental, mas você não pode ver a vibração no plano mental. Você apenas vê no plano quando ela vibra nos sentidos. Porque quando você pensa, tem som. Há uma vibração, mas não é uma vibração manifesta na matéria. Ela está no plano sutil. Aí tem o plano, o som que manifesta no plano da inteligência, da consciência, e portanto, e depois o plano mais sutil, no plano. Então, o sânscrito é essa linguagem que veio do plano sutil e se manifestou aqui. E foi quando este som se manifestou, quando essa vibração espiritual se tornou manifesta no plano material, apesar de se limitar, mas ela tem essa relação. Foi quando a criação começou. O primeiro ser criado do universo foi Brahma.
Então quando Brahma ele meditou, ele entrou, ele se iluminou, ele recebeu o som espiritual que se manifestou no seu coração na forma da sílaba Om, que foi a primeira sílaba que é a semente da criação. E aquela semente brotou, aí surgiu todo o alfabeto do sânscrito, que pôde, e utilizando os sons, os fonemas deste alfabeto como sementes, Brahma pôde criar todo o universo. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Antes de nós entrarmos na parte de classificação dos sons e entendermos como que eles se combinam e depois como nós podemos escrever esse som nos alfabetos, tanto latino como o Devanagari nas últimas aulas, como que nós podemos imitar o rito é a repetição do ato criativo original. É assim que todas as religiões se manifestam, porque todos os rituais das religiões eles estão representando as atividades espirituais ou mitológicas daquelas tradições que tem a ver com a criação do mundo, com a salvação do mundo. Não é assim que a religião se apresenta? Então o sânscrito também da mesma maneira, entende? Então nós vamos agora fazer um exercício de meditação, um exercício de consciência corporal, onde nós vamos meditar na dimensão macrocosma da palavra e ver como que e sentir o que Brahma fez quando criou o mundo. Brahma recebeu a vibração do plano espiritual e aquela vibração, quando vibrou no seu corpo, no seu coração, que é o mundo, aí na medida que essa vibração ela foi reverberando nas diferentes partes desse universo, aí foram sendo criado tudo, porque as coisas foram criadas a partir das palavras, a partir dos fonemas. Então os fonemas, esse som na criação. Então é assim que Brahma se manifestou. Da semente brotou toda a árvore da criação, com todos os seus galhos, com todos os seus ramos, todos os seus frutos. Então, e é isso que nós vamos tentar mostrar aqui, como que existe uma única coisa que se manifesta, que é essa vibração espiritual, que é o conhecimento arquétipo de tudo que vai ser criado neste mundo. Então para entender os sons do sânscrito, os fonemas do sânscrito, nós vamos entender primeiro como essa vibração vai se manifestando. O que são as vogais? O que são as consoantes? Então essa compreensão vai nos ajudar nós a entendermos o sânscrito, e essa compreensão de sânscrito vai também nos iluminar para entender também todas as outras línguas. Não é uma questão apenas vamos decorar a vogal do sânscrito, vamos decorar as consoantes do sânscrito. Eu poderia dar, como a maior parte dos cursos de língua, é isso. Mas eu quero que vocês tenham consciência como que o sânscrito, sendo uma língua primordial, ligada à criação, ele realmente tem uma lógica, que entender aquela lógica você não esquece mais do sânscrito. Sim. O latim também seria uma língua derivada do sânscrito? Sim, latim, grego, as línguas indo-europeias, todas tiveram origem, apesar de ter uma polêmica da academia desde o século XIX por questões colonialistas. Nós não queria admitir que as línguas indo-europeias vieram do sânscrito. Eles criaram teorias para provar que tem uma língua indo-europeia. Isso é uma hipótese, e ninguém tem prova de que tenha existido, para mostrar que o sânscrito realmente não. Como que os colonizadores do Oriente, da Índia, vão encontrar, como que eles vão impor a sua cultura ocidental numa cultura, numa civilização que levou todo o conhecimento, que é a base da cultura deles. Isso é ir de encontro com uma política de colonização. Não concorda comigo? Você coloniza uma cultura inferior. Aí eles chegam ali colonizando o mundo, colonizando a África, aí chega numa cultura dessa. Nós temos que fazer tem que ter algum plano de lavar o cérebro das pessoas para pensar que porque no passado nós viemos aqui, como os arianos invadiram, trouxemos a civilização de vocês. Agora estamos voltando com uma versão upgrade da cultura ariana com o cristianismo e a filosofia europeia. E aí os indianos começam a pensar, realmente a nossa cultura é inferior. Aí vem de novo eles que nos deram a nossa cultura. Olha aqui, deram nó em pingo d'água, não é? Aí estão essas teorias de que falar que não, o sânscrito não é a base. Mas quem entende de linguística, fundamentalmente,
Não dá para entender de outras coisas. Que a presença, os fonemas de quase todas as línguas você pode encontrar no sânscrito, com raras exceções. Está claro? Então vamos ver. No início da criação, Brahma recebeu aquele conhecimento do seu coração e baseado nele ele foi criando. Então, este mundo material, que é um mundo limitado no tempo e no espaço, onde predomina na sua dimensão mais densa 5 elementos, terra, fogo, água, ar e éter, é o nosso macrocosmo que nós vivemos. Então, neste mundo existem seres, certo? Os seres que vivem no mundo material são de duas naturezas. Existem duas realidades nesse mundo material. Quem sabe quais são elas? Os dois elementos que constituem o mundo material. Energia material e alma espiritual. Energia material e energia espiritual. Tá? Pode ser chamado a alma e o corpo, não é verdade? Físico e sutil. Corpo físico. O corpo físico e sutil. Não é o corpo sutil. É os corpos físicos e sutis materiais. E o espírito, que não é parte desse mundo. O espírito, ele dá vida ao corpo. Quando o espírito sai do corpo, o corpo não tem consciência, ele está morto. Então, assim como no mundo material tem que ter dois tipos de seres, o ser que vive no mundo material é constituído desses dois elementos, espírito e matéria, não é? Nós podemos até admitir que existam seres constituídos só de espírito, mas não existem seres constituídos só de matéria. Se eles são constituídos só de matéria, não são seres vivos, são seres mortos. Está claro? Então, da mesma forma, por analogia, no mundo da palavra, existem também os seres fonéticos que vivem no mundo da palavra, eles também são constituídos de dois elementos, em analogia com espírito e matéria. Então, quais são os dois elementos que formam o ser básico no mundo da palavra? Quais são? Espírito e matéria. Vogais e consoantes. Vogais e consoantes. As vogais e consoantes, certo? A vogal, nós podemos, claro, por analogia, falar que a vogal é o espírito da palavra e as consoantes é a matéria, é o corpo material das palavras. Está claro? Nós podemos... Qual a unidade, qual é o ser básico da palavra? São as sílabas, não são os fonemas? O fonema é constituído de quê? Vogal e consoante. Assim como os corpos materiais são constituídos de espírito e matéria. Mas existem seres que não têm matéria, só são espírito. Então também tem fonemas que não têm consoante, só tem vogais. Então pode haver uma sílaba, um fonema só de vogal, mas não pode haver um fonema só de consoante. Você não pode soar uma sílaba que não tem vogal, ela não tem som. Tá? Deu para entender? Então no plano material denso, agora nesse nosso macrocosmo que nós estamos idealizando aqui para fazer uma analogia, ali moram os seres, são os fonemas e eles constituem as palavras. Então nós vamos ver agora que na manifestação do alfabeto sânscrito, dos sons do sânscrito, primeiro se manifestam as vogais e depois das vogais se manifestaram as consoantes, e aí esses 49 fonemas que se manifestaram, dele foi Brahma construiu o mundo. Eles foram as sementes. Essas vibrações, esses foram os elementos básicos. Assim como você tem uma linguagem binária, que você, quando você faz um programa de computador, e aí quando a linguagem está construída, o computador cria uma realidade virtual. Então o nosso mundo material também é um mundo virtual. Só que a linguagem é exatamente o verbo, são essas palavras, que é a base dele, que elas representam o espírito e a matéria. E Krishna mesmo, na Bhagavad Gita, ele deixa bem claro isso. Aksharanam akarosmi aham, que de todos os fonemas eu sou o fonema A. Significa que o primeiro fonema foi o A. Quando a vibração do plano espiritual se manifestou no plano material e criou
Sim. O primeiro ser criado é o ser divino. E por isso ele é representado pela sílaba A. Então é isso que nós vamos ver. Então como que é? O nosso exercício é esse. Vamos nos colocar na posição de Brahma, tá? Então nós vamos também fazer com que esta vibração primordial se manifeste no nosso corpo. Este nosso corpo que nós vamos agir é a dimensão do aparelho fonador, tá? Eu estou sem o quadro aí. Então como nós não temos o quadro, mas nós temos a apostila, então no momento nós não vamos mostrar no quadro, vamos ver na apostila. Abram a apostila na página 4. Aqui na página 4 nós temos um corte do aparelho fonador, tá certo? Então eu quero que vocês agora tomem consciência, identifiquem as 5 dimensões onde os fonemas, onde os sons do sânscrito reverberam e criam as sílabas. Tá claro? Então nós temos primeiro que a garganta, tá? Depois nós temos o palato, a região do palato, pode sentir com a mão, ela fica na parte superior da boca, entre os dentes superiores, passa a língua ali, não tem um teto ali meio durinho, tem uma ranhura, não tem? Dá para sentir? Essa é a segunda região. A outra região é jogando a língua mais para trás, não tem um lugar mais côncavo lá em cima, mais mole, que é chamado céu da boca. Alguma pessoa chama de palato mole, mas não vamos chamar de céu da boca para não confundir com o palato duro, que vamos chamar de palato. A outra região é os dentes. E a quinta região é os lábios. Então esses lugares é onde são os pontos onde a vibração sonora reverbera e dá nascimento aos fonemas, aos sons e às palavras. Tá claro? Tem uma outra região paralela a S5, que é a região das fossas nasais, onde os sons articulados nessas 5 regiões reverberam, ou seja, nasalizam. Então mas dá para a gente comparar essa dimensão do nosso aparelho fonador com o violão, não é? O que é que tem o violão? Não tem as cordas? Da onde os sons sonorizam? E não tem o bojo do violão, a caixa do violão, onde os sons eles reverberam. Então, na verdade, os sons, as palavras, as músicas, tudo que nós produzimos é produzido nessa dimensão que é chamado o nosso microcosmo. Então, isso aqui esse nosso microcosmo do mundo do mundo do verbo, ele é equivalente ao macrocosmo do universo, onde Brahma, usando o verbo, criou o universo usando os mesmos elementos. Então, o que nós vamos fazer aqui agora vai ser uma cosmogênese microcósmica bucal. Parece vocabulário de dentista, né? Não é que tem algum dentista aqui? Não. Porque cosmogênese significa o processo de nós criarmos os sons e vemos como na criação segundo o Sankhya, a criação ela vem do sutil ao mais denso, não é assim? Ele vai sutil, o mais sutil vai ficando cada vez denso, aí ele forma toda a criação material denso. Então exatamente, nós vamos agora ter consciência disso. Então, Brahma, ele meditou, fez o seu tapas, a sua penitência, a sua sese, e aí o som espiritual se manifestou no éter, no espaço do seu coração. E aí o primeiro som que se manifestou é Deus. Então eu quero que vocês também sintam. Agora fiquem coluna reta, sintam esta vibração se manifestar no seu coração, no éter do seu coração, e aí ela se manifesta no primeiro elemento, na primeira dimensão, que é a garganta, que representa
o éter, o espaço nesse nosso universo que nós vamos viajar agora nele. Então, vamos lá. E quando vocês reverberam esse som, meditam nele, analisam, sintam ele, apalpem ele, procurem ver de onde eles vêm, como eles vêm, aonde ele se manifesta. Tome consciência de tudo isso enquanto nós vamos vibrar esse som algumas vezes, tá? Então vamos lá. Acho que basta. Agora eu vou fazer uma pergunta. Da onde vem essa vibração? Da onde ela surgiu? Do coração. É do coração? Do estômago, não? Estômago? Vamos ver quem consegue me dar uma explicação. Da onde ela vem? Garganta. Não, ela não vem da garganta. Ela se manifesta na garganta. Mas ela vem de algum lugar. Da onde vem esta manifestação? Que quando ela se torna manifesta na garganta, você tem um som. Mas antes do som se manifestar, aquela vibração, ela existia. E você, quando conduziu ela pela sua mente, pelo seu desejo, pela sua vontade, nós não conduzimos essa vibração. Onde nós vamos buscar essa vibração? Onde ela estava? Na mente. Ou seja, veio de uma dimensão sutil. O próprio fato de nós desejarmos que ele se manifestasse, ele se manifestou. E manifestou aonde? No corpo. No corpo. Que parte do corpo que ele se manifestou? Não, ele não manifestou no coração. Não manifestou na boca. Do diafragma para a garganta. Não, nem no diafragma. Nas cordas vocais. Nas cordas vocais, na garganta. Ó, vamos lá. Põe a mão aqui, ó. Sinta. Procure em algum lugar do corpo. Você está se manifestando em outro lugar. Aonde ele está se manifestando? Na garganta. Por isso, este é o fonema primeiro. Por isso que Krishna diz no Gita: Aksharanam Akarosmya, que de todos os fonemas eu sou o fonema Primeira manifestação do Espírito é o Espírito de Deus, que se manifestou nesse mundo e criou o mundo. Então essa vibração, ela se manifestou nesse corpo e agora ela vai poder criar as palavras. E ela criou, primeira vogal foi criada aqui na garganta. Então nós temos a vogal o quê? Não é a vogal A. Essa primeira vogal ela é fechada, ela não é aberta. Tá? Em sânscrito não tem vogal, a vogal não é aberta. Não é Hare, é Hare. Não é Ati, é Ati. Então a vogal, o A em sânscrito, que é vogal cultural, ele é fechado. É Sim? Gente, eu vou passar uma listagem aqui, tá? Presença. Lista da presença. Cada um aí. E quem não estiver na lista. Tá em ordem numérica, tá? Vocês vão colocando. E quem não estiver na lista, avisa para ele colocar o nome, tá? Não tem nome nenhum, eles vão ter nome. Ah, tá certo. Tá bom, então não tem lista. Procure colocar o nome de elegível e fome completo, tá? Uma outra coisa, alguém quer uma cadeira para se sentar? Quem tiver com dificuldade de ficar no chão, pode falar, não precisa ficar com vergonha. Quer cadeira? Cadeira? Tá. Cadeira. Quem está confortável, tudo bem, mas quem precisar, avisa, a gente traz a cadeira, tá? Tranquilo? Tudo bem? Estamos bem? Então tá bom, boa aula, desculpa. Tá, pronto. Você quer que eu continue a apostila de seguir? Você quer seguir a apostila? Não, essa apostila passa lá para. Tem aí a apostila ainda? Só tem uma aqui. Quem está sem? Não, essa aqui é minha. É minha, mas eu posso seguir na minha. Essa aqui é uma do curso que está aqui sobrando. É de um aluno que não tinha chegado. Tá. Eu falei que se tiver alguém não recebeu a apostila, levanta a mão. Quantos? 1, 2. Só 2.
Então dá para ficar com alguém que tem apostila? Por enquanto, depois a gente providencia, tá? Depois tem que ver quem está sem apostila para providenciar. Vou anotar do lado do nome aqui. Tá? Quando escrever o nome, fala assim, não, pode escrever entre parênteses, apostila. Mostra que você não está sem, depois a gente vai providenciar a apostila para vocês. Onde eu parei? No Então nós temos o primeiro fonema aqui, tá claro? Então agora esta mesma vibração que quando conduzimos pela nossa consciência na garganta, ela se manifestou como o primeiro fonema, nós vamos agora levar esta mesma vibração que se manifestou aqui para que ela vibre na segunda região do nosso aparelho fonador, que é o palato. Lembra onde é o palato? Passa a língua ali, aqui ó, nessa região da boca, tá? Eu quero que essa vibração que vibrou aqui ó, agora vocês levam essa vibração e quero que ela vibre aqui. Vamos lá. Não é na garganta, é no palato. Você está chegando perto. Ele quase chegou perto, está ficando quente aqui. Tá. É que nós estamos. A garganta, essa vibração. Eu não falei para vocês levarem o ar para lá. Falei para vocês levarem a vibração que causou o ar na garganta para o palato. Como ela vai vibrar lá, ela não vai ser ar, vai ser outra coisa. Então vamos lá, deixa eu falar. Então eu vou pegar essa vibração que está ali, eu vou pegar ela, empurrar ela, trazê-la até o palato para ela vibrar. Vamos lá. Olha, sinta ela andar. Sentiram? Show de bola. Bem legal. Então é a segunda vogal. A vogal I. A vibração é a mesma coisa. Só tem uma coisa que vibração. Só porque aquela vibração vibrou no outro lugar, ela adquiriu uma outra identidade, um outro ego, uma outra personalidade. Que não é mais é I. Então agora vamos continuar. Pegue de novo essa vibração, agora leve ela para o lábio. Isso mesmo, ele pegou a coisa. Ó, então vamos lá. Conseguiram sentir? Conseguiram visualizar? Não dá para ver ela andando, né? Não dá para sentir só tem uma coisa aqui, só tem uma vibração. Mas dependendo do lugar, da maneira, ela tem uma identidade que ela se manifesta. Aí ela tem a característica de ser uma vogal gutural, porque quando a vibração vibra na garganta, ela se torna uma vogal gutural. E quando a vibração vibra no palato, ela se transforma numa vogal palatal. Quando ela vibra no lábio, ela se transforma numa vogal labial. Tá claro? Então nós falamos que tem 5 regiões, certo? Então essa vibração, dependendo da região que ela vai vibrar, ela vai adquirir uma identidade. Que vai ser a identidade de vogal tal ou vogal tal. Vogal gutural. Vibra no vogal gutural. Cultural, que é vendo na garganta. Garganta. Vibra no vogal palatal. I.
No palato. Vírgula vogal labial. Tá entendendo? Então nós temos mais duas regiões agora. O céu da boca, né? E o dente. Tá claro? Então agora vamos tentar fazer agora essa vibração ressoar no céu da boca. Vamos ver se vocês conseguem. É difícil, não é? Por quê? Qual a dificuldade que vocês encontram de não conseguir vibrar no céu da boca? Por quê? Ela não para lá. Ela passa pelo céu da boca e vai para o palato, não é assim? Você traz a garganta, ó, ela não fica, ela vai para o palato. Vamos tentar agora vibrar no dente. Mesma coisa. Nós trazemos o dente e ela vai para o palato e para no palato, ela não vai. Ou então ela vai para o lábio, não para. Não deu para notar uma coisa aqui? Que geralmente quando você faz a vibração ir para essas duas regiões, tanto o céu da boca como para o dente, ela não vai. Ela vai para onde? Para o palato. Faça o exercício para você sentir isso. Eu não quero que você acredite no que eu estou falando, eu quero que você experimente. Vocês conseguem fazer ela vibrar no céu da boca? Conseguem fazer ela vibrar no dente? Não conseguem. Então, geralmente, essas três vogais são fáceis. E elas são comuns em todas as línguas. Toda língua não tem a, i, u. A, i, u. Comum em todas as línguas. E tem língua que só tem elas. Ou a mistura delas que nós vamos ver depois. Então, vou explicar o que acontece. Se eu estou aqui, tem uma pessoa do meu lado. Se eu quero falar uma coisa e tem alguém falando mais alto que eu, o que eu faço para ele poder falar? Fala mais alto. Hã? Fala mais alto. Falo mais alto ou mando ele ficar quieto. Eu peço para ele ficar quieto. Não é? E se aquela pessoa não vai ficar, ela faz mais barulho. O que é que você quer? Chegou um momento, o que vai acontecer? Eu vou perder a calma. Eu falo para ele: cala a boca. Já não sou mais educado, fiquei grosseiro. Não. A pessoa aí eu quero falar, aí quando eu falar, a pessoa fala mais alto. Então ela não quer me dar a palavra, ela fica roubando a palavra, não é verdade? Então, da mesma forma, nós estamos querendo dar a vibração para o céu da boca, mas o palato está ali vibrando. Não é a mesma, não dá para comparar isso? Não é a mesma coisa? Então o que eu faço? Se eu tivesse uma almofada aqui, eu botaria na boca da pessoa. Aí a pessoa estava lá. Você não faz ela ficar quieta? Faz. Aí eu poderia falar, porque almofada na boca dele. Almofada na boca dele. Aí eu posso falar. Não é assim? Desculpa a minha atitude violenta aqui, mas agora não é nem questão ética, é uma questão de prática. Eu quero falar. E a pessoa não me dá a palavra. Então, da mesma coisa, nós queremos vibrar tanto no céu da boca ou como no dente, mas o palato rouba a vibração e vai para lá, vai aqui. Então vamos ter que fazer a mesma coisa. Qual a almofada mais próxima que nós temos da nossa boca? A língua. A língua. Entendeu? Não parece uma almofada ali? Então vamos lá. Então vou fazer. Então eu quero que a vibração vá para o céu da boca. Mas quando eu faço a vibração subir, porque a garganta sempre é a base da vibração, ela sempre está por detrás. Mas eu quero mandar para o céu da boca, aí vai para o palato.
Então o que eu faço? Eu pego a língua, aperto o palato. Vamos lá. Vamos lá, eu quero que vocês apertem o palato com a língua. A vibração está ali, mas não soa, não é verdade? Ela está abafada. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar e deslizar a língua e jogar a vibração para o céu da boca. Lembra até o caipira quando fala carta, tarde, perna, não é? Não. Você já viu o caipira conversando? Ele não fala assim? Ele pega, ele dobra a língua, o caipira fala vibrando no céu da boca. Você não notaram isso? Tarde, perna, carta. Então, essa língua, quando ele dobra a língua, bate no palato e não deixa a vibração dele. E a vibração, ela é arrastada, ela é conduzida para o céu da boca. Então, ó, então o céu da boca, ele é a vibração no céu da boca é chamada vibração cerebral, tá? Okay. Fonema cerebral. Então você tem uma vogal cerebral. Então em sânscrito, é que eu não tenho o quadro aqui, senão eu ia escrever o RI para vocês. O RI, na transliteração latina, é o R com um pontinho embaixo. Então tem muitas palavras em sânscrito que tem esse R. Ele não é uma consoante, ele é uma vogal. Ri. Palavras como Rishi, Rigveda. Tá aqui, ó. Da página 3, vocês vão ter aqui, olha, aí em cima, no teu quadrinho, não tem? Tem dois As, né? Mas vamos lá. I e U, que são os quadrinhos superiores, não tem? Estão lendo? I, U. Agora na próxima linha, aí você tem o quê? O Ri. E agora vamos continuar. Assim como quando você quis que a vibração fosse para o céu da boca, o palato roubou, e aí você de novo resgatou com a língua e chutou para o céu da boca. Quando você quer que a vibração vibre no dente, você vai fazer a mesmíssima coisa, só que ao contrário. E você com a língua tira a vibração do palato e joga para o dente. Olha, sinta. Ri. Ó. Então com isso nós temos os 5 fonemas vocálicos simples do sânscrito. Então vogal é isso, é a vibração ressoando em partes específicas do nosso aparelho fonador, da nossa boca. É isso, é assim. Tem pessoas que vão estudar línguas ou música, elas têm muita facilidade porque elas têm ouvido, mas a maior parte das pessoas não tem ouvido musical, tem? Então por isso que para as pessoas que não têm ouvido de poder ver o som e imitar, nós podemos, todo mundo pode vibrar, pronunciar certo o sânscrito, porque nós sabemos aonde o som se encontra. E vamos lá e pegamos. Nós identificamos este som. É um som aqui na garganta. O para ter o som autêntico tem que vibrar na garganta. Você não pode vibrar o no lábio. Vamos vibrar o no lábio? Tenta. Não vibra. Porque não é identidade. A identidade, nesse sentido, nós vamos dizer que no plano espiritual, as vogais. O que são as vogais neste mundo? O espírito, não é verdade?
Depois nós vamos ver, daqui a pouco, que tem as sílabas consonantais, que tem consoante. E por uma sílaba ter consoante, ela tem que ter vogal, senão ela não soa. É como um corpo sem alma. Mas quando estas sílabas elas estão sozinhas, elas são seres só espírito. Elas são seres livres. E aí nós podemos ver. Vamos lá. A, I, U, Ri. Então esses são os fonemas básicos. E esses fonemas básicos, eles se manifestam de duas formas. De uma forma breve e de uma forma longa. Você tem o A e o A. Você tem o I e o I. Você tem o U e o U. Vou dar um exemplo. Uma vogal breve. Na língua portuguesa, por exemplo. Vou pegar duas palavras. Tu e uva. Vamos lá, fale comigo. Tu. Agora, uva. Qual a diferença entre o U de tu e o U de uva? O de uva é mais longo. Ele é mais longo. Nós nunca pensamos nisso. A diferença é que na língua portuguesa nós só temos U. Mas em sânscrito nós temos dois U's. Tanto que ele é escrito, você pode ver aqui na frente dele, tem a forma de escrever em sânscrito. Ele tem uma escrita específica para a forma breve e uma escrita específica para uma forma longa. A mesma coisa o I. Mesma forma o U. Mesma forma Ri. Ou seja, são 10 fonemas. São 5 fonemas breves e 5 formas longas desses fonemas breves. Então com isso nós temos 10 vogais básicas no sânscrito. Tá? Então por isso nós temos que entender que as vogais, elas são as vibrações. Por isso elas se identificam com o espírito. Mas vamos ver agora. Ó, se vocês aprenderam a sentir coloca a mão aonde ela vibra. I, U, Ri, não dá para sentir, está lá dentro da cabeça, né? Li, dá para sentir no dente. Li. Tá. Deu para sentir que elas estão vibrando em todos esses diferentes lugares? Então agora de novo, agora vocês vão sentir com uma mão a vibração nesses lugares e a outra mão vocês vão manter na garganta. Vamos lá. Agora. I. U. Ri. Li. Vocês observaram uma coisa? Sim. O quê? Ela nunca sai da garganta. Ela nunca sai da garganta. Apesar dela ir para outro lugar, ela permanece. Então isso significa que isso é uma colocação muito filosófica, muito ontológica das vogais. Se as vogais representam espírito, tem dois tipos de espírito. Assim que se descreve. Na árvore do corpo tem duas almas. Uma alma é o ser individual e outra alma é Deus. Na árvore do corpo, o Padre Stein explica, existem dois pássaros pousados. Um dos pássaros está avidamente comendo os frutos doces e amargos da árvore e o outro apenas testemunha. Então a gente diz que no corpo tem duas almas. A alma individual que somos nós, que é a vida do corpo. E a alma suprema, que é o Paramatma, que é a alma da alma. Então o Krishna diz no Bhagavad Gita o que de novo? Aksharanam Akarosmi Aham. Que de todas as vogais, de todos os fonemas, Akshara, a palavra Akshara é indestrutível. Porque a palavra Akshara ela é utilizada em sânscrito para se referir a algo eterno, ao espírito, e também é utilizada para se referir a vogal. A mesma palavra em sânscrito que se refere ao espírito eterno é o mesmo que se dá para dar o nome para vogais. E Krishna fala Aksharanam, dentre todas as vogais,
eu, caro, a vogal aham. Akaro, shmi, aham. Shmi, aham significa eu sou a vogal a. Então significa que existe um espírito que dá vida aos espíritos, que é Deus. Todos nós somos almas, somos centelhas divinas, não somos? E somos iguais a Ele, e só existimos porque Ele existe. Por isso que a pessoa fala, quando você se torna autorrealizado, você se torna Deus. Você não se torna Deus, você apenas realiza que você não existe separado dele. Que você não pode existir sem Ele. Então, de uma forma, nós podemos ver que as vogais não existem sem o an. Então, o an é a vibração onipenetrante no mundo do verbo. Ele está em tudo. Assim como Deus é o Espírito onipenetrante que acompanha toda a criação espiritual e material. Então, para ver como que o sânscrito ele tem uma origem divina, por isso que os gramáticos da língua sânscrita dizem: quem entende a lógica do alfabeto, do som e da gramática do sânscrito se torna iluminado. E você entende a verdade subjacente de toda a criação, que é exatamente Deus, as vogais e o A por detrás de tudo. Então, com isso, eu acho que podemos ter uma noção do que é vogal em sânscrito. Eu sei que é uma aula muito esotérica demais, mas eu acredito que é a única maneira de nós podermos entender e identificar. Vamos decorar agora o A, e acabou. Sai daqui e esqueceu. Vamos entender o que é vogal. E como que o sânscrito é a origem das outras línguas. Porque quem entende o sânscrito entende todas as outras línguas. Você vai encontrar elementos fonéticos do sânscrito em todas as línguas. Porque isso aqui é a pedra de toque. Porque o sânscrito é a língua da criação. O sânscrito é a língua dos mantras. O sânscrito, ele não vibra apenas na mente, na inteligência, ele também vibra no coração. Ele conecta essas duas dimensões do ser. Sua dimensão racional com sua dimensão emocional. O sânscrito, ele tem esses dois aspectos. Então ele é lógico, mas ele também é intuitivo, porque ele tem a conexão do espírito com a matéria. Então por isso que eu dei gastei um pouquinho de tempo para nós entendermos essa questão das vogais. Está claro? Então, de novo, abrindo a apostila, nós vimos as 10 vogais, não vimos? Vocês já entenderam o que é uma vogal longa e breve. Na forma de escrever o sânscrito em Devanagari, que é o alfabeto sânscrito, cada vogal, cada sílaba tem um símbolo. É diferente do português. Em português, a língua portuguesa não é uma língua fonética, é uma língua alfabética. Qual a diferença entre uma língua fonética e uma língua alfabética? Ou melhor, uma escrita fonética e uma escrita alfabética. A escrita do sânscrito, ela não representa letras, consoantes e vogais apenas. Ela representa sílabas. Em português, o alfabeto A, B, C não representa fonemas. B, falando, é um fonema, mas escrevendo a consoante B, ele não é um fonema, é uma letra. Aquilo que você fala B, não é a letra B, é o B junto com E. Não sei se deu para entender. Agora o sânscrito não existe. Se você quer representar apenas a letra, você tem que uma marca que fala não há vogal nela. Que depois, quando chegar ao quadro, eu vou explicar a diferença. Tá claro? Mas tá até bom no teu quadro, porque a gente está se acostumando com o som. Acho que até providencial. Vai ficar mais claro. Para você, não, porque senão estaria todo mundo olhando lá, e agora nós estamos tendo a capacidade de ter mais atenção na aula. Então, nesse quadrinho que nós temos aqui, nós vimos 10 vogais. Não, vamos cantar elas. Tá? Vamos lá.